pessoal, boa noite. Boa noite. Pessoal, pronto, deve estar chegando aí, né, para assistir nossa aula de hoje. Vou me apresentando, tá? Para a gente poder dar início. Meu nome é Michele Teixeira. Eu sou professora do Rio de Janeiro, um sotaque um pouquinho diferente, né? Eu acredito eu da maioria que vocês escutam. Eu sou professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a Unirio, onde eu sou professora da disciplina de nutrição materno-infantil. Eu, na verdade, sou professora de nutrição materno-infantil há 15 anos, e praticamente esse mesmo tempo, né, é o tempo que eu tenho de atuação na área, né? Na verdade, desde da minha graduação, eu sempre trabalhei com o grupo de materno-infantil e logo depois que eu me formei, eu fui recebendo convites para permanecer na área, né? Eu digo que eu fui levada, né? Não foi só uma escolha. E através de trabalhos e convites de aula, né? Também de ministrar aula. E nesse longo caminho já passei por consultório particular, por ambulatório de universidade, por hospital, né? Desde hospital maternidade mesmo, e hospital geral, onde eu passava para o setor de pediatria e CTI pediátrico. Então, tenho aí uma longa experiência em materno-infantil. E a convite da Carol, do Ciclos Ensino, né? Muito obrigada. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre suplementação. Dentro desse meu conhecimento, né, ao longo da minha vida, né? Eu fiz mestrado e doutorado em fisiopatologia clínica e experimental, aqui no Rio de Janeiro, né, na UERJ, onde eu trabalhei com programação metabólica, que é um conceito que a gente fala muito, né, dentro aqui de materno-infantil. Então, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei com programação metabólica, induzidas ou por uma dieta rica em lipídios, ou por um diabetes gestacional. Participei, claro, de vários outros trabalhos com diferentes insultos nutricionais, fazendo programação metabólica. E eu adoro estudar, né? Então, ao longo do tempo, vim fazendo várias especializações, então, especialização em nutrição clínica, clínica funcional, e mais recentemente em materno-infantil na prática clínica ortomolecular. E aí vim trazer um pouquinho, então, dessa bagagem, só para me apresentar um pouquinho, enrolar, para o pessoal entrar, mas trouxe um pouquinho dessa bagagem para a gente conversar aqui hoje, tá? Então, o grupo, né, da Ciclos Ensino, no papel aí da Carol, me chamou para falar da suplementação na infância, e eu acho que nós, se aqui a maioria de nós for nutricionista ou estudante de nutrição, acho que a primeira coisa que a gente se pergunta é: o nutricionista pode prescrever suplementos? E essa pergunta é curioso, né? Assim, talvez uma parte aqui tenha feito realmente essa pergunta, e talvez a outra parte tenha respondido: não, é claro que a gente pode. Mas é um claro que a gente não aprende na graduação, né? É um claro que ainda não está enraizado na nutrição ou ainda não está incorporado em todos os cursos de graduação em nutrição, né? De modo que, quando a gente pensa em suplementar, a maioria de nós se sente inseguro para isso, né? E tá certo, né? Suplementar é uma coisa que a gente tem que ter responsabilidade, e é por isso que, então, se torna necessário a gente se aprimorar depois da graduação, como, por exemplo, em cursos de especialização, né? Em cursos aí de especialização, nesse caso, de materno-infantil, para quem é da área de materno-infantil, né? Cursos de especialização na área de materno-infantil, onde também será abordado a temática da suplementação. Então, o que a gente vai ver hoje pelo menos, assim, saber o básico, né? Então, sim, a gente pode suplementar, tá? Está na nossa resolução a liberação para a gente suplementar. O que acontece é que, antes da gente pensar, gente, em usar suplementos, a gente tem que lembrar que nós somos nutricionistas. Então, em primeiro lugar, sempre na nossa conduta,
tem que vir os alimentos. A nossa prioridade no nosso atendimento nutricional é a gente trabalhar com os alimentos como fonte dos nutrientes. E aí, em determinadas situações, né? Em situações de estágio de vida, como, por exemplo, a infância e a gestação, em situações clínicas, então, determinadas doenças, né? Essas situações podem trazer um desafio a mais da gente alcançar, via alimentação, determinadas recomendações nutricionais, e a gente, então, precisa lançar mão desses suplementos, tá? Então, gente, o suplemento não é a nossa primeira conduta. E eu gosto sempre de falar isso, porque a gente vive nessa era da ansiedade de suplementos, né? E quantas vezes a gente vê nutricionistas que fazem prescrições caríssimas de suplementos, suplemento custa caro, gente, em sua maioria. Então, suplementos que custam de 500 a R$ 1.000, né? Umas suplementações enormes. E quando você vê o plano dietético está muito pouco trabalhado, né? E aí a gente pensa, nossa, várias das coisas que estão incorporadas nessa suplementação, elas poderiam ter sido trabalhadas dentro de um bom plano dietético. Então, lembre-se que, antes de tudo, a gente vai falar de suplementação aqui, porque às vezes a gente precisa suplementar, mas sempre a suplementação ela é aliada ao plano alimentar. Então, isso está lá na nossa recomendação, né, 004 de 2016, que fala sobre prescrição de suplementos nutricionais, do CFN. Então, nessa resolução, isso não é uma lei, né, mas é uma recomendação sobre o assunto, e ele fala, o nutricionista deverá sempre considerar que a prescrição de suplementos, que o nutricionista não deve fazer ela de forma isolada, devendo, então, fazer parte da correção de um padrão alimentar. Ou seja, gente, muitas vezes acontece com a gente, aqui em pediatria, situações, por exemplo, onde a criança tem uma baixa ingestão de um determinado nutriente e eu penso em suplementar aquele nutriente. E a pergunta que eu sempre faço para as minhas colegas, os meus alunos que trabalham dessa maneira, que eu falo assim, essa suplementação ela vai ficar até quando? Tem previsão? Qual é a expectativa, né, de você não precisar dessa suplementação, né? Não tem expectativa. Gente, a suplementação ela deve ser sempre de um uso pontual. Porque a partir do momento que eu corrijo, né, aqueles hábitos alimentares, talvez eu não precise mais daquela suplementação. Então, são coisas que a gente precisa sempre trazer no nosso pensamento à medida que a gente usa essa ferramenta de trabalho. Tá? Então, essa própria recomendação do CFN, ela fala duas coisas importantes. Sempre, gente, só partir para o uso da suplementação baseada numa avaliação nutricional. Quando a gente fala em avaliação nutricional, pessoal, geralmente a gente leva em consideração 4 pilares, né, para fazer o diagnóstico de um estado nutricional. Que pilares são esses, né? A gente fala em avaliação antropométrica, a gente fala em avaliação de consumo alimentar, a gente fala em exame físico e a gente fala em exame bioquímico, né? Exame físico e exame bioquímico têm as suas limitações, mais do que a própria análise antropométrica ou análise de consumo alimentar, quando eu digo em termos de alcance, né, em termos de possibilidade de ser feito, né? E aí, a gente, então, faz no nosso dia a dia muito mais a avaliação antropométrica e o de consumo alimentar. Se eu penso aqui na necessidade de suplementos, gente, eu diria para vocês, eu preciso levar em consideração o que é que o indivíduo ele consome. Para isso, eu preciso levar em consideração a avaliação nutricional que eu fiz. A partir daí, então, eu vou avaliar se há ou não a possibilidade de uma deficiência nutricional. Posso investigar por um exame físico, por uma avaliação bioquímica, para então pensar em suplementar, ok? Sempre lembrando que não existe suplementação universal. Como assim? A gente tem vários guidelines. Tem, gente. O guideline, ele é para quando eu não estou atendendo o indivíduo, eu estou olhando como um todo a população.
Mas se eu tiver a possibilidade de olhar o indivíduo, saber exatamente que aquele ali, daquele indivíduo, ele consome, o que aquele ali, daquele indivíduo, tem de resultado de exame laboratorial, talvez a minha recomendação de suplementação seja diferente do que a gente vê em determinados guidelines. Então, sempre, gente, a gente deveria levar em consideração também a individualidade bioquímica. Então, cada um de nós tem, né, somos cada um de nós um indivíduo, podemos ter diferenças, por exemplo, em determinadas expressões genéticas que vão comprometer, por exemplo, também determinados nutrientes, é o caso até mesmo da própria vitamina D. Então, isso deve ser levado em consideração. Então, o próprio CFN ele diz, levar em consideração a avaliação nutricional e o fato que nós temos a individualidade bioquímica. E sempre começar pela prescrição de dietas e, no caso, se for necessário, a gente faz a suplementação de outros nutrientes, tá? Então, a gente faz a suplementação. E aí, gente, mais recentemente, agora em junho desse ano, a gente teve a publicação da resolução 656, tá? Uma resolução importante, uma resolução que todos nós nutricionistas deveríamos ter o conhecimento, tá? Dessa resolução, e eu trouxe um pouquinho dela para a gente. Quando a gente fala dessa resolução, gente, o que eu tenho que pensar? Eu vou contextualizar um pouquinho de onde ela surge, tá? Em 2018, a Anvisa ela libera algumas RDCs, são essas RDCs aqui, ó, em especial a 242 e a 243, tá? Que são RDCs que visam regulamentar os produtos comercializados no Brasil, especialmente em relação à segurança e à qualidade dos mesmos para o consumidor. Ou seja, gente, essas RDCs da Anvisa, elas não são destinadas a uma prescrição nutricional. Elas não são criadas para orientar um profissional de saúde a prescrever, tá? A Anvisa, ela regulamenta produtos. Então, ela é criada para avaliar segurança e qualidade de produtos comercializados no Brasil. O que nada tem a ver com a prescrição nutricional, né? O que nós podemos fazer enquanto nutricionistas. Então, a partir da publicação dessas RDCs, que trouxeram algumas novidades em relação ao que a gente tinha na Anvisa anterior, e, gente, que essa essa recomendação de 2016, ela era, então, baseada na publicação anterior da Anvisa, né? Já que essa Anvisa é de 2018, então ela trouxe uma defasagem ou umas informações divergentes do que a gente tinha na resolução anterior do CFN, obrigando o CFN, então, a se posicionar e publicar uma nova resolução, tá? Foi assim que se deu a publicação, então, dessa resolução, a 656 de 2020, ok? Que dispõe sobre a prescrição dietética pelo nutricionista e de suplementos alimentares e da outras providências. O que diz essa resolução? Eu destaquei aqui os pontos mais importantes dessa resolução, tá? Ela ampliou, eu diria assim, o nosso leque de suplementação. Então, hoje, né, ela diz que a prescrição dietética de suplementos alimentares inclui os nutrientes, que tudo bem, a gente já fazia mesmo, né? Ela deixa claro substâncias bioativas, então, por exemplo, uma quercetina, uma rutina, isso entra, né, na nossa possibilidade de suplementação. Enzimas, que também não estavam claras na publicação anterior. Prebióticos e probióticos, tá? Produtos apícolas, isso também não fazia parte, né, da resolução anterior. Então, produtos apícolas, como mel, própolis, geleia real e pólen. E novos alimentos e novos ingredientes, que, gente, para essa resolução da Anvisa, isso, na verdade, se refere por exemplo, suplementos importados, né? Quando eles dizem novos alimentos, são novos alimentos para o nosso hábito aqui no Brasil, tá? Então, geralmente, se englobam aí os alimentos, alguns produtos importados, tá?
Ele vem, né, novos alimentos e novos ingredientes e outros autorizados pela Anvisa para comercialização, isolados ou combinados, bem como medicamentos isentos de prescrição, tá? Além de aminoácidos e proteínas isoladas ou associadas entre si. Olha só, gente, quando a gente fala de medicamentos também isentos de prescrição, na verdade, esses medicamentos, né, são medicamentos que têm como base nutrientes, tá? Mas, gente, ele tem como base como nutrientes e ele está ali registrado como medicamento isento de prescrição, são os MIPs, que a gente chama, né? Mas, olha só, se ele está considerado medicamento, é porque ele tem alguma coisa diferente. Geralmente, gente, o que ele tem de diferente são as doses. São doses altas, doses que a gente utilizaria como medicamento. Então, embora isso é um ponto importante, embora essa resolução do CFM ele traga essa possibilidade que a gente pode, então, prescrever, isso, gente, tem que estar respeitando o que a gente tem como legislação pelo fato de sermos nutricionistas, que é o fato de que a gente não deve ultrapassar os valores de UL. Eu vou mostrar isso para vocês. Tá? De UL, aquele limite máximo que a gente tem das DRIs, ok? Então, mesmo que eu possa prescrever esses medicamentos, se eles tiverem doses altas de nutrientes que ultrapassem a UL, eu não posso prescrever porque eu sou nutricionista. Deu para entender? Isso é importante. O nutricionista pode prescrever produtos manipulados, isentos, então, de prescrição médica e contemplados no anexo. Quem tiver interesse, né, acho que vale, todos nós precisamos conhecer essa resolução da 656. E aí, o que é muito importante? Para a prescrição dietética de suplementos, o nutricionista deve respeitar a UL. Então, isso não mudou. A gente tinha anteriormente, gente, na verdade, mudou quando a gente tinha uma fala anteriormente, que a gente tinha que respeitar, eu botei aqui na frente, a gente tinha que respeitar, isso aqui é antiga, né? A gente tinha que respeitar os valores regulamentados pela Anvisa, tá? Quando não houvesse valor de Anvisa, a gente tinha que respeitar o L. Então, a gente fazia muitas críticas, porque a Anvisa ela não se atualizava conforme a UL se atualizava. Né? A Anvisa, como eu falei para vocês, ela fala de comercialização de produtos e não de necessidade de suplementação. Então, as coisas a gente não concordava tanto. E aí, essa resolução, então, nova, essa 656, ela trouxe esse diferencial que foi bom para a gente, que é dizer que a gente pode trabalhar com valores máximos da UL. Então, hoje, o nosso máximo de prescrição é o L, mas a gente não tem o L para tudo, né? Então, no caso dos nutrientes, onde a gente não tem o L, a recomendação é que a gente se baseie em dados de literatura com alto grau de evidência científica. Então, eu vou olhar na literatura que dose que se utiliza daquele determinado nutriente que eu quero prescrever, e então eu me baseio nessas evidências de alta confiabilidade para fazer a prescrição. Tá? Ainda, ele dá a recomendação de que quando for recomendar enzimas, né, trabalhar em unidades e, em relação aos probióticos, trabalhar com unidades formadoras de colônia. E, gente, ele coloca como resolução, porque isso aqui, antigamente, só fazia parte da recomendação, não estava na resolução. Agora está na resolução. E toda a nossa prescrição tem que ter, gente, nome do paciente, ou do cliente ou usuário, né? Via de suplementação, se é via oral, agora a gente pode, sublingual, qual é a via que a gente vai usar, composição e posologia dos suplementos alimentares, data da prescrição, assinatura, carimbo, com nome, número do registro no conselho, telefone e endereço. Então, isso já constava na recomendação e agora ele está na resolução do CFM, tá? Então, lembrar, gente, que a gente tem responsabilidade jurídica sobre essa prescrição. Então, tem que ter muita responsabilidade na hora que a gente prescreve. E por isso a gente precisa estar identificado também naquele documento, tá? E aí, gente, então, só para vocês lembrarem, para quem não está se perguntando o que é, né, uma UL, lembre que a gente tem as DRIs. O que são as DRIs, né? As gestões dietéticas de referência. Então, as DRIs são um grupo, né, que envolvem as ERs, desculpa,
a EAR, né, ER de recomendação energética, a EAR, que é a recomendação média estimada, a UL, que é o limite máximo, a ingestão adequada, que é o AI, e a RDA, que é a recomendação dietética de referência. Tá? Então, esses 4 valores, eles compõem as DRIs. O que hoje o nosso conselho diz, então, é que a gente tem que respeitar esses valores de UL. Lembrando que, quando a gente ultrapassa esse upper limit, que é o UL, a gente tem riscos de efeitos adversos por consumo excessivo de nutrientes. Tá? Então, hoje, esse aqui é o nosso limite. Ok? Maravilha. E aí, quando a gente fala de crianças, né? Que é a suplementação da infância, que é o que a gente tem para falar aqui. Será que seria, então, necessário? Quando seria necessário suplementar na infância? Vamos conversar um pouquinho. Talvez a gente se pergunte quando a ingestão alimentar não for suficiente, ou seja, quando a ingestão alimentar for insuficiente. E aí eu levo essa pergunta para vocês. Como será que anda a ingestão alimentar das nossas crianças aqui no Brasil? Gente, eu tenho que imaginar que essa criança ela vive nas famílias brasileiras. Famílias brasileiras onde eu tenho hoje mais de 60% da nossa população com excesso de peso corporal, tá? Onde a gente tem aí demonstrado ao longo dos últimos anos que cada vez mais a gente diminui o consumo de comida de verdade, né? Então de alimentos in natura e minimamente processados, e cada vez mais a gente tem a participação na nossa alimentação de alimentos ultraprocessados, geralmente aqueles alimentos ricos em açúcar, em gordura, né? Em calorias, e que podem, obviamente, trazer doenças associadas, né? Geralmente, alimentos esses que são pobres em nutrientes, ricos em sódio, desequilibrando, então, a condição nutricional daquela criança. Ao mesmo tempo, quando a gente fala assim, as famílias têm esse consumo, será que as crianças têm esse consumo? Tem, gente. Pior é que tem, infelizmente. A gente tem alguns trabalhos recentes mostrando já em determinadas cidades, né, que mais de 75% das crianças acima de 6 meses consomem algum alimento ultraprocessado, tá? A gente tem outros trabalhos aí mais conhecidos, digamos assim, né, mais divulgados, que relatam que 40% das crianças menores de 5 anos consomem refrigerante com frequência e que 61%, posso arredondar, das crianças menores de 2 anos comem biscoitos ou bolachas recheadas. Lembrando que, pelo nosso guia alimentar da população, guia alimentar das crianças menores de 2 anos, né, a gente não deveria dar açúcar até 2 anos de idade. Não é isso? E a gente já tem 61% dessas crianças comendo biscoitos ou bolachas recheadas. Então, será que a alimentação dessas crianças é suficiente em nutrientes? Talvez não seja, né? E aí, a gente se pergunta, então, se a suplementação nutricional ela deve ser, então, incentivada quando houver a deficiência nutricional. Será que as nossas crianças, então, estão deficientes com base nesse padrão alimentar que elas apresentam? Não adianta, gente, eu trazer aqui artigos internacionais, trabalhos internacionais, né? Eu preciso trazer dados brasileiros, porque, afinal de contas, são as nossas crianças que nós vamos atender, né? Pelo menos em grande maioria. Então, quando a gente olha dados de consumo alimentar, esse é um trabalho feito em 2015, uma revisão sistemática sobre consumo alimentar e adequação nutricional, e o que a gente encontra, gente, é que dados de inadequação, trabalho feito em 2006, para vitamina C, 97% das crianças tinham inadequação. 37% inadequação de vitamina A, 13% inadequação de ferro e 99% uma inadequação de zinco. Tá? Destaquei outros trabalhos aqui com inadequação, né? Esse trabalho diferente por idades, mostrando uma vitamina A, uma deficiência aí de 44% em crianças de 1 a 3 anos,
com 60% praticamente em crianças de 4 a 5 anos, a inadequação de ferro bem alta também, principalmente na primeira infância. E aí existe aquele caso que tem a suplementação de ferro recomendada, mas que a maioria das mães não cumprem, né? Não fazem nos seus filhos. A gente vai falar um pouco sobre isso. E ao longo dos outros anos, essa deficiência de ferro, então, ela cai em termos de percentual, mas ainda assim continua atingindo mais do que 20% das crianças. Tá? A deficiência de zinco permanecendo elevada também nesses estudos. Nós vamos falar assim, mas esse estudo é de 2006, 2007. Ok. Trouxe, então, de 2019 para ninguém brigar comigo. Tá? Nesse trabalho, feito em 2019, publicado em 2019, né? Eles avaliaram o consumo alimentar de crianças de 1 a 3 anos e crianças de 4 anos de idade. E o que eles encontraram? Gente, para cálcio, crianças de 1 a 3 anos tinham 50% de inadequação no consumo. E, para 4 anos, inadequação de 93%. Por que dá um salto de 1 a 3 anos para 4 anos? São os hábitos alimentares que mudaram. Não. A gente precisa conhecer as recomendações nutricionais. As recomendações nutricionais, a demanda de cálcio a partir de 4 anos, ela sobe muito. E aí, quando a criança mantém aquele mesmo padrão alimentar, ela muitas vezes não alcança essa recomendação de cálcio. Tá? Então, a gente que atende esse grupo precisa estar alerta, né, sobre essas idades. Quando a gente fala em selênio, eles encontraram também altas taxas de inadequação em crianças de 1 a 3 anos, 42%, e isso foi para 90% em crianças com 4 anos de idade. Tá? O potássio também foi um nutriente com destaque, né, para um baixo consumo. Quando a gente fala em relação à ingestão de sódio, ela foi excessiva em boa parte das crianças. 23% das crianças de 1 a 3 anos e 42% das crianças de 4 anos. Provavelmente, gente, isso reflete o nosso hábito culinário, onde a gente usa muito sal no preparo dos alimentos, mas também, gente, no alto consumo de alimentos ultraprocessados, temperos prontos, né, para preparo dos alimentos, e aí, consequentemente, uma alta ingestão de sódio. Tá? Quando a gente pensa nessa alta ingestão de sódio, gente, a gente fala assim, tudo bem, alta ingestão de sódio. Pensa isso no nutriente, gente. Uma alta ingestão de sódio, por exemplo, aumenta a excreção de cálcio. Aí eu estou falando de uma criança de 4 anos de idade que 42% delas ingere muito sódio e 90% tem baixa ingestão de cálcio. Eu vou ter que lembrar ainda que esse cálcio está sendo também perdido, excretado, porque a alta ingestão de sódio aumenta a excreção de cálcio. Então, se não bastasse eu avaliar consumo alimentar, eu vou precisar também perceber essas interações entre nutrientes. Então, provavelmente, gente, essa deficiência para o organismo do cálcio é ainda maior. Tá? E aí, quando a gente pensa, né? Eu tentei trazer alguns outros trabalhos, esse é um trabalho publicado em 2016, uma revista de alto impacto. Eu tenho outro lado da moeda, então é bem para deixar o alerta. Todo mundo, baseado nesses dados aqui de deficiência, eu imagino que a maioria da população, então, de 4 anos tem essa deficiência nutricional? Não, gente. Para cada população, a gente tem uma realidade. Então, a gente tem que avaliar indivíduo a indivíduo. Por exemplo, nesse trabalho, que é um trabalho publicado em 2016, eles avaliaram crianças de Porto Alegre, com crianças entre 2 e 3 anos de idade, utilizaram o recordatório de 24 horas para avaliar o consumo alimentar. E, segundo esses autores, gente, nessa região especificamente do Brasil, não tem deficiência de micronutrientes. Por quê? Porque olha só os percentuais que eles encontraram, tá vendo? Bem baixinho, né? De modo que eles acreditam que o uso de alimentos fortificados, eles contribuem para essa ingestão de micronutrientes, e a conclusão que eles fazem é que a suplementação poderia levar a riscos de excesso. Então, aqui eu faço esse contraponto. A suplementação é para todo mundo? Não, gente. De repente, aquele público que você atende se encaixa nesse aqui, e ele, de repente, não precisaria.
Então, eu sempre vou precisar avaliar o consumo alimentar também desse meu indivíduo. Mas desconfiem, porque nós temos grande percentual de crianças brasileiras com consumo alimentar inadequado, tá? E aí vem esse outro lado que eu falei, que é uma coisa é ainda eu avaliar o consumo, mas eu tenho que lembrar ainda que eu tenho que pensar o quanto ele absorve desse nutriente que ele ingeriu. Então, eu tenho que pensar que se eu tenho uma criança que tem, gente, uma alimentação muito inadequada, rica em alimentos ultraprocessados, ricos em corantes, conservantes, espessantes, dependendo da idade, né? E aí aqui, pensando em idades avançadas, né? No nosso caso da pediatria, e pensando se eles usam, né? Aqui, medicamentos ou não, isso aqui, gente, poderia, por exemplo, levar a uma desbiose, né? Que é esse desequilíbrio de microbiota intestinal, de modo que vai interferir negativamente na absorção de nutrientes. Então, eu posso ter aquela criança que já tem uma baixa ingestão e que eu ainda desconfio que ela absorve muito pouco ou tem uma absorção prejudicada daquilo que ela consome. Eu imagino que ela tem uma desbiose associada a uma inflamação, por exemplo, ou um estresse oxidativo. Tá? E ainda, qual é esse alimento que ele consome? Então, quando eu avaliei ele consumo alimentar, gente, significa que eu perguntei num recordatório de 24 horas, abri um livro, uma tabela de composição de alimentos, um ataco, olhei a tabela e disse que tem aquele nutriente. Será mesmo, gente? Uma coisa que a gente se questiona muito hoje é a qualidade dos alimentos da nossa agricultura convencional, né? Cada vez que animais que a gente usa, né, os agrotóxicos, que a gente tem um uso aumentado de agrotóxicos, e que a gente faz uma monocultura, ou seja, um solo muito pouco diversificado, então tornando aquele solo muito pobre, a tendência é que a gente tenha alimentos de pior valor nutricional. De modo que a gente tem trabalhos mostrando que, quando a gente compara alimentos da agricultura convencional com a agricultura orgânica, os alimentos orgânicos eles têm níveis absolutos de micronutrientes aumentados. Então, também tem que levar em consideração isso, né? Essa família, ela consome alimentos convencionais ou ela consome alimentos orgânicos? Tá? Nada disso, gente, isoladamente, vai ditar a minha necessidade de suplementação. Mas, num conjunto, vai me fazer tomar uma decisão. Ok? E aí, talvez, a gente se pergunte também, em determinadas situações clínicas específicas, talvez exista necessidade de suplementar. Gente, será que a criança se engloba nessa necessidade específica? Dietas monótonas com baixa densidade de nutrientes, frequente em crianças. Baixa ingestão de origem animal. Volta e meia eu recebo falas de mães falando assim, eu acho que meu filho vai se tornar vegetariano, né? Talvez porque não quer mastigar, preguiça de mastigar, né? Ou por uma deficiência de zinco, comprometendo o processo digestório, então, sem querer, ele evita os alimentos de origem animal. Crianças que tiveram baixa prevalência de aleitamento materno, baixa densidade de micronutrientes na alimentação complementar. E aqui, quando eu puxando um ganchinho para a nossa materno-infantil, pensando ainda que, tanto na primeira infância quanto na fase de gestação e da lactação, a nossa demanda nutricional é muito aumentada. Então, talvez esse grupo, né, de gestante e de crianças menores de 5 anos, eles entrem nesse grupo de risco, né, nesse grupo de condição clínica que possa sugerir a necessidade da suplementação. E isso vai ser influenciado por questões ambientais, né, por questões que estão aí na vida do indivíduo, né, então o hábito alimentar que ele tem, qual o tipo de nutriente que ele escolhe, né, para consumir, a biodisponibilidade desses nutrientes, o meio ambiente que ele está inserido, mas isso também vai depender do próprio indivíduo em si. Ou seja, o que ele trouxe, né, de hereditariedade, né, o que ele teve de aleitamento materno, como que ele foi programado metabolicamente, qual foi a alimentação da mãe durante esse período, ou qual é a alimentação da mãe que serve como espelho daquela criança, né, e fatores sociais. Então, tudo isso pode determinar se aquela criança ela vai se desviar para ter saúde ou se aquele padrão alimentar daquela criança desvia para ter doenças, tá?
E aí, talvez alguém pergunte assim, Michele, mas não é mais fácil fazer um exame bioquímico e já resolver se é necessário suplementar ou não? Gente, seria ótimo. Primeiro, se fazer exame bioquímico fosse tão simples assim, né? Principalmente quando a gente está falando aqui de nutricionistas, onde a gente pode prescrever, a gente pode solicitar. Prescrever é ótimo, né? Solicitar. Porém, os planos de saúde atualmente ainda não cobrem os nossos pedidos de exame, né? Dois, eu estou falando de crianças. Eu, particularmente, não gosto, não. Não faço com os outros que eu não gostaria que fizessem com os meus filhos, né? Eu acho que a gente só deve solicitar exame bioquímico quando a gente entender que há necessidade de eu investigar. Além do que eu estou vendo pelo consumo alimentar, pelo exame físico, né? E três, nem todos os nutrientes a gente consegue fazer exame bioquímico. Aqueles que são hidrossolúveis, na maior parte das vezes, os resultados, eles me refletem o consumo agudo, o que é muito diferente de um padrão de consumo alimentar, tá? Então, eles são biomarcadores que podem ser influenciados por inflamação, por infecção, pelo estado de hidratação do paciente, pela idade, pela função renal, pelo método analítico. Então, eles são bons, gente, mas não para todos os nutrientes eles serão confiáveis, tá? Não posso que avaliação dietética, eu sei que também não é. Ok, né? A gente sabe que os métodos de avaliação de consumo alimentar têm as suas limitações. E eu vou ter que levar em consideração todos esses fatores e cuidar no meu atendimento nutricional para eu tentar minimizar ao máximo essas fragilidades desses métodos de avaliação de consumo alimentar. Tá? E se eu fosse destacar, então, para vocês, diante de toda essa minha fala, quais são os nutrientes que a gente deveria ter maior preocupação? Eu diria para vocês, pela SBP, a vitamina D e o ferro, que é o que eles têm aí de protocolo na infância. Pelo Ministério da Saúde, o ferro também, e a vitamina A para determinados locais. E, diante dos estudos que a gente vê, alguns que eu mostrei para vocês, o zinco merecia atenção, tá? Se a gente pensar, gente, cada um desses nutrientes, sim, a deficiência de vitamina D é uma realidade. Esse é um trabalho feito no Brasil, onde mais de 50% das crianças tinham deficiência de vitamina D, tá? Isso é um trabalho realizado em Minas Gerais, e essa deficiência de vitamina D, neste trabalho em si, foi associado com resistência à insulina, tá? Deficiência de vitamina D diagnosticada por um valor laboratorial abaixo de 20 nanogramas por ml. Por que que isso é uma verdade? Gente, porque as crianças passam cada vez mais tempo em ambientes fechados, institucionalizados, creches em período integral, escolas em período integral. A gente faz atividade de lazer cada vez mais em ambientes protegidos, principalmente por conta de violência, né? Então, cada vez mais em shoppings e cada vez menos em pracinhas públicas, em ambiente ao ar livre. Também porque o sol está cada vez mais quente, não sei para vocês, mas aqui sim. O sol está cada vez mais quente, de modo que a gente também não consegue ficar... Ir à praia, meu Deus, é muito calor. Né? Então, a gente se expõe cada vez menos ao sol. A gente prefere estar num ambiente ar-condicionado, por exemplo. E, ao mesmo tempo, porque aumenta a prevalência de excesso de peso corporal. E a gordura visceral, por exemplo, sequestra a vitamina D. De modo que, quando eu doso, eu tenho uma deficiência de vitamina D. Então, são fatores que contribuem para essa alta prevalência de deficiência que a gente vê hoje. E o que isso pode aumentar de risco? A gente tem trabalhos que falam de vitamina D aumentando o risco de deficiência, né? Aumentando o risco de autismo, de obesidade, de resistência à insulina e diabetes do tipo 2, de câncer, prejudicando a mineralização óssea e interferindo em modificações epigenéticas. Então, acho que são coisas que a gente não desejaria, né? E aí, diante disso, a recomendação da SBP é fazer a suplementação. Então, a gente tem hoje uma recomendação de que toda criança abaixo de 1 ano receba 400 unidades internacionais por dia e que crianças acima de 1 ano recebam 600 unidades internacionais por dia, até quando a gente achar que é necessário, baseado aí nos hábitos de vida, principalmente em relação à exposição solar dessa criança. Não é todo pediatra que faz, tá?
Mas eu acho que a gente tem que definir essa necessidade ou não dessa suplementação, baseada principalmente nesse aspecto, tá? Mas qual é o cuidado que a gente tem que ter nos suplementos comerciais? Quando a gente vai trabalhar os suplementos comerciais, a gente vê suplementos, ó, que tem corante na sua composição, né? Que tem aqui, ó, óleo de amendoim, você dando para uma criança que tem 1 dia de vida, né? Amendoim. Mesmo sendo óleo, né? Ele ainda assim tem um fator potencialmente, né, alergênico. Então, a gente precisa ter cuidado. Aqui é porque está em triglicerídeos de cadeia média, que eu tenho menor absorção da vitamina D. Então, talvez a gente tenha que avaliar esses suplementos comerciais utilizados e sugerir, quem sabe, a manipulação por nós, nutricionistas, tá? Em relação ao ferro, a gente tem, então, o manual da SBP e a gente tem o manual do Ministério da Saúde, que é mais antigo, tá? O da SBP de 2018 e o do Ministério da Saúde de 2013. Então, talvez tenha um novo do Ministério da Saúde, né? Quando a gente fala em ferro, gente, a gente tem uma alta preocupação, tanto é que a gente tem documento de ambas as instituições. Por quê, gente? Porque 30% da população de todo mundo é deficiente em ferro. 47% das crianças são deficientes em ferro. Ele está associado a mais de 50 mil mortes por ano. Ele é mais prevalente em países em desenvolvimento, que somos nós. Ele é mais prevalente em famílias com mais de um filho, talvez por uma menor atenção à conduta nutricional. É uma das 6 prioridades da OMS e é uma das doenças mais caras do mundo. E por que isso? Porque ela simplesmente, gente, interfere em desempenho cognitivo, desempenho motor, e aí esse indivíduo ele vai se tornar menos produtivo para o país. Por isso é uma das doenças mais caras, tá? Possíveis causas é a própria deficiência de consumo, né, do ferro, ou deficiência de consumo de ácido fólico, de vitamina A ou de B12, doenças infecciosas e distúrbios da hemoglobina, tá? Que a gente vai precisar investigar. E aí, o que então esse manual da SBP propõe? Ele propõe como prevenção que a partir do 3º mês de vida a criança já receba 1 miligrama por quilo de peso de ferro por dia, tá? Isso ainda é muito questionável, essa questão do 3º mês. Na publicação do Ministério da Saúde, que é a mais antiga, né? Então, era de 6 meses, e essa da SBP veio trazendo para 3 meses. Isso ainda é muito questionável, por quê? Olha o que acontece, gente. Quando a gente fala de deficiência de ferro, a gente pode pensar em orientações nutricionais, mas eu tenho que pensar que a necessidade da criança é muito aumentada em relação ao ferro. Talvez eu não alcance só com a alimentação, né? Pelo menos não para tratamento, com certeza, na verdade. E os hábitos alimentares, talvez, dessa criança sejam muito ruins, e eu preciso resolver para ontem, para não interferir no desenvolvimento da criança. Posso pensar na fortificação de alimentos? Mas, qual é a biodisponibilidade será que tem esses ferros que são adicionados a produtos, gente? Será que estão biodisponíveis? Não sei. E ainda, será que as crianças menores de 2 anos consomem esses alimentos que são enriquecidos com ferro? Se eles seguirem a recomendação do guia para crianças menores de 2 anos, vão consumir. Aí surge a suplementação oral, né? Que é essa recomendação que a gente tem na SBP. Então, eles falam, no caso de tratamento, uma suplementação que dura de 2 a 6 meses, ou até atingir uma ferritina mínima de 15 microgramas por decilitro. Isso no tratamento de uma anemia ferropriva. Qual é a questão, gente? É que tanto na prevenção quanto no tratamento, a maioria dos suplementos comerciais utilizados são suplementos com gosto muito desagradável. E que são suplementos com corante caramelo, por exemplo, que levam a escurecimento de dentes e de fezes, que podem causar desconforto abdominal, tá? Isso porque a forma química desse ferro utilizado nesses suplementos, ele não é bem biodisponível. O pior deles, no caso, é o sulfato ferroso, e é o mais utilizado. E aí, as mães têm tantas queixas, né, de efeitos adversos dos filhos, que elas acabam abandonando a prevenção e o tratamento da anemia ferropriva.
tá? Uma coisa positiva que a gente pode pensar, e a gente trabalha muito esse raciocínio na suplementação, é que nutrientes são sinérgicos. Então, uma dica, por exemplo, é que quando a gente suplementa ferro, a gente poderia adequar também a vitamina A. A suplementação de vitamina A, ela reduz em até 26% o risco da anemia. Tá? Então, suplementar os dois juntos pode ser feito, ok? E aí, medidas adicionais, a gente pensaria em orientar um clareamento tardio de cordão umbilical, o uso de um antihelmíntico, né, em área endêmica, né, para evitar parasitoses, e uma fortificação comercial com ferro, tá? Diminuindo o risco de ter deficiência de ferro. E olha só, gente, uma coisa é eu suplementar. Eles vão falar assim, mas tem problema se eu suplementar e a criança não estiver precisando suplementar? Qual o problema de eu antecipar para 3 meses? Existe algum risco para a criança? Gente, quando a gente fala em excesso de ferro, ou seja, eu suplementar sem a criança precisar, o excesso de ferro ele se torna uma molécula oxidativa. Ele sofre uma reação de Fenton e ele se torna pró-oxidante, de modo que ele pode, sim, comprometer o crescimento da criança, levar a uma desbiose, aumentar o risco de doenças, de deficiência de outros nutrientes, como cobre e zinco, aumentar marcadores inflamatórios e, ao contrário do que eu desejo, prejudicar desempenho cognitivo e motor, tá? Então, cuidado, a gente só deveria suplementar quando necessário. E na hora de suplementar, atenção ao suplemento. Esses são suplementos muito conhecidos, tá? Por questão de ética, eu não coloquei o nome, mas só para vocês verem que eles têm sorbitol, parabenos. Eu digo que não deve dar açúcar para crianças até 2 anos, mas eles têm essência de chocolate, de menta, uma delícia, né? Eu vou modulando esse sabor para preferência por esse alimento, né? O chocolate. Esse outro, ele tem parabenos, ele leva açúcar, ele leva essência de baunilha, essência de doce de leite e depois sacarose. Mas o açúcar estava proibido para crianças menores de 2 anos. E eu estou dando esse suplemento a partir de 3 meses de vida da criança, tá? Quando a gente fala de vitamina A, gente, alguns trabalhos vêm mostrando que a gente tem deficiências, né, em determinadas regiões, onde são mais prevalentes as deficiências de vitamina A. Tá? Então, a gente tem aí, ó, por exemplo, a região do norte, né, que apresenta aí uma deficiência, uma prevalência menor, porque faz a suplementação regular da vitamina A. Mas quando a gente vem, por exemplo, para o Sudeste, onde eu não tenho essa regulação sugerida pelo Ministério da Saúde, a gente passa a ter uma alta prevalência de deficiência de vitamina A, tá? E tem problema isso? Tem, gente. Na verdade, quando a gente suplementa a vitamina A, eu tenho benefício. Vitamina A está relacionado com o sistema imunológico e a sua suplementação pode reduzir o risco de mortalidade por todas as causas da criança, tá? E aí, qual é a recomendação? O Ministério da Saúde, então, ele recomenda uma mega dose de vitamina A em regiões norte e nordeste. Então, pessoas dessas regiões têm que olhar mais especificamente essas recomendações e ver se é necessária na sua região. Geralmente, isso não é feito por nós, isso já vai ser feito pela própria unidade básica de saúde. Mas a gente precisa avaliar, quando atende uma criança dessas, se ela fez ou se ela não fez, tá? Porque estava recomendado para a sua cidade, já que ela faz parte das cidades que têm alta prevalência de hipovitaminose A, ok? E para a gente finalizar, eu não posso deixar de falar do zinco. Então, sim, o zinco ele parece ter uma alta prevalência de deficiência no Brasil, principalmente quando a sua avaliação é feita em eritrócitos, que é uma avaliação mais sensível, tá? E a sua deficiência pode estar associada, sim, a aumento de estresse oxidativo, a menor desempenho cognitivo e motor, pode estar associada a uma deficiência no paladar, a déficit de crescimento, morbimortalidade e infecções, tá? Aumento de suscetibilidade a infecções. De modo que, quando eu suplemento, eu também tenho efeitos positivos. Melhora o crescimento, tá? Então, esse é um artigo mostrando que a gente tem melhor score de crescimento quando há a suplementação
do zinco em crianças menores de 5 anos, ok? E aí, ainda quando a gente fala em zinco, se fala muito no tratamento da diarreia. Então, ele também é importante para o sistema imunológico e parece que a sua suplementação pode encurtar a duração de diarreia em crianças, tá? E reduz o risco dessa criança vir a ter a diarreia, ok? Principalmente em crianças acima de 6 meses, né? Acima de 6 meses, e com menos evidências para crianças menores de 6 meses. E, por último, o zinco muito relacionado a doenças respiratórias. Então, também tem se demonstrado que a suplementação de zinco, assim, a animação, pode sim diminuir o risco de pneumonia. Então, a gente está, por exemplo, no momento que se fala tanto da vitamina D e Covid, e eu vejo pouca gente falando da necessidade do zinco, um nutriente que a gente tem alta demanda nutricional na infância, 4 vezes mais do que um adulto, que a gente tem alta prevalência de inadequação de consumo e que também está muito relacionado com doenças respiratórias, tá? E aí, gente, diante da gente identificar essa necessidade de suplementação, cabe a gente escolher se a gente vai escolher os manipulados, onde a gente mesmo prescreve, ou se a gente vai escolher os suplementos prontos, né? Aqueles que vendem na farmácia comercial. Os manipulados têm a sua vantagem de eu ajustar a dose a que eu acho que realmente o paciente precisa, né? De escolher só determinados nutrientes que eu acho que realmente o paciente precisa, mas por muitas vezes o critério, né, de qualidade, a padronização é pior. E o prazo de validade também normalmente é menor. Então, cabe a gente fazer essa escolha. Mas, independente de onde eu escolhi, eu sempre tenho que lembrar, gente, que eu tenho que estar atenta à forma química, lembrando que determinadas fortificações de fórmulas prontas, por exemplo, está no rótulo que eu tenho aquele nutriente, mas quando a gente vai avaliar a biodisponibilidade desse nutriente, é muito pouca, tá? Então, dependendo de como ele foi colocado naquele produto, a sua biodisponibilidade é muito pouca e ele não cumpre o seu papel, ok? E, na hora de suplementar, sempre dá uma olhada nessa recomendação do CFN, que eu já falei um pouquinho lá atrás. Então, o que deve constar nessa prescrição, isso é o material do CFN, tá? Então, o que deve constar nesse material, nesse documento de prescrição, então, o nome do paciente, a assinatura, né? A indicação da via de administração, dose, o horário, o tempo de uso, a forma de suplementação, né? Sem cápsula, sem draja, ok? A forma química e a concentração por unidade de consumo. Então, quanto que eu quero de suplementação. Hoje, a gente já sabe que a gente pode prescrever sublingual, isso era uma dúvida na resolução anterior, tá? E é vedado ao nutricionista também prescrever medicamentos que sejam de prescrição médica. Tá? Então, isso também a gente não pode. E fitoterápicos, somente aqueles que têm a certificação, né, para prescrição de fitoterápicos, ok? E sempre atendendo as recomendações da Anvisa. A adoção da suplementação pelo nutricionista precisa ser, né, feita com base no entendimento da legislação, tá? E lembrar que a gente não deveria manifestar preferências por marcas. Então, sempre sugerem algumas, dando ao paciente oportunidade de escolha. Então, a gente não deve se associar a marcas, isso está lá previsto no nosso código de ética. Quando a gente pensa, então, nesses nutrientes que eu conversei aqui, vitamina A, ferro, zinco, vitamina D, eu posso ter a opção, gente, de utilizar esses suplementos prontos na farmácia, mas eu tenho que avaliar, né? Se eu vou utilizar esses suplementos, se eu preciso mesmo deles, ou se eu posso, por exemplo, melhorar muito dessas necessidades nutricionais e dessas adequações em condutas, talvez simples, baseadas em educação alimentar e nutricional e mudanças de hábitos de vida. Lembre-se, gente, que o suplementar é mais complexo do que parece ser, tá? A deficiência traz problemas, mas o excesso também. E cada um de nós tem uma individualidade, né? Então, o que serve para um pode também não servir para o outro, ok?
Não existe criança difícil, gente. Difícil é ser criança no mundo cheio de pessoas cansadas, procurando a pílula mágica para resolver o seu problema. Muito obrigada pela atenção. Eu acho que talvez eu tenha passado um pouquinho, né, do tempo que a gente combinou, mas fico à disposição de vocês. Obrigada mais uma vez, Carol, pelo convite. Obrigada, Ciclos, pelo convite. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigada. Oi, Mi. Oi. Maravilhoso, como sempre, né? Imagina. Vou aqui ver se tem alguma pergunta e daí já te digo. Tá. Michaele, tem a Rayane deixou uma pergunta para você, perguntando qual a recomendação de zinco. A gente normalmente vai depender da idade, tá? A gente pode ter doses muito pequenas, logo no início da vida, que vão de 5 miligramas, chegando a 20 miligramas por dia. Então, depende da condição clínica, da doença, né, talvez, que essa criança apresente, do que ele consome, né, e qual é a minha intenção dessa suplementação. Tá? Então, as doses, eu diria que variam mais ou menos nessa faixa. Tá. Alguém mais? Está todo mundo deixando 1000 recados para você, de que foi incrível, que foi maravilhoso. Obrigada, eu não estou vendo aí, mas agradeço todos os elogios. Obrigada, pessoal. Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta para a Michele? Para a gente poder encerrar também? Acho que ninguém quer fazer mais nenhuma pergunta. Quero te agradecer, minha Flor, Obrigada por ter aceitado, né? E foi incrível, viu? Obrigada, Carol, mais uma vez. Um prazer estar com você, tá bom? Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, então. Uma boa noite. Tchau, tchau. Eu vou desligar aqui e já falo contigo. Mas eu posso desligar aqui? Tá. Ninguém